Bom dia, pessoal. Vocês tiveram uma atividade aí que foi até inclusive destacada no primeiro encontro, tá? Que está lá no hall de atividades Mão na Massa, né? E que eu trouxe aqui uma coisa relacionada hoje para falar para vocês sobre criatividade, tá? Ó, vocês veem aqui, eu gosto de arte, né? Tem uma obra de arte aqui que eu fiz recentemente, foi até uma coincidência, né? Porque a Dagmar, que fez essas atividades, enfim, essas propostas de mão na massa e tudo mais, não foi uma conversa que a gente teve, não, mas curiosamente eu tinha feito uma questão com óculos aqui, né? Vocês lembram dos óculos da amplitude? Que é uma atividade que está lá a mão na massa, né? Obviamente aqui eu tinha feito isso já, está um pouco mais elaborado. O que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os óculos da minha vida, porque eu sou bem econômico, né? Então, assim, eu uso óculos desde os 8 anos, mas só tive até hoje, antes dos que eu estou usando agora, 4 pares de óculos. Aqui, não sei se dá para ver o último aqui, né? E aí, fiz aqui uma metáfora, né? De em cada lente aqui, né? Cada lente, uma obra de arte que representa a minha visão de mundo, como eu enxergava o mundo naquela época. Então, aqui, com 8 anos, começando a usar óculos, né? E aí, 12, de 4 em 4, uma obra de arte representando como é que eu enxergava o mundo, ou seja, por meio daquela obra, ou aquela obra representando como é que eu via as coisas e tudo mais. Obviamente, a interpretação de agora, né? E foi muito bacana fazer isso, porque eu vi inter-relações entre como eu vi aqui, como eu estou vendo agora aqui, enfim, foi muito legal. Mas por que eu estou colocando isso para vocês? Obviamente, a proposta lá é bem mais simples, tranquila. A metáfora é parecida, né? É vocês fazerem um óculos que represente como é que vocês enxergam, né? Trabalhar um pouco manualmente em torno desse óculos. Pode ser um óculos que vocês vão enfeitar, pode ser enfeitar, eu digo, com algumas coisinhas que significam algo, né? Ou mesmo fazer de papelão e se significar alguma coisa, para que vocês utilizem esse óculos metaforicamente como algo que representa como vocês vão enxergar. Isso vai ser usado nas próximas atividades, inclusive. E por que eu estou falando isso, pessoal? Já volto para cá. Porque tem uma questão que às vezes preocupa, né? Pais, tá? E vocês vão poder encarar isso, que é o seguinte: esse negócio de arte. É o que interessa mesmo a matemática, português, né? Esse negócio de arte aí não vira nada. Aliás, tem outra atividade também, tô falando de atividades que vocês têm que fazer aqui, hein? Outra atividade também, da semana passada, se encerra hoje, né, o prazo, que falava sobre profissões, né? Aquela discussão antiga também que a gente tem profissões do futuro e tal. E vocês já passaram por isso, passam por isso também a trabalhar com vocação, né? Com os alunos, estudantes, enfim, poxa, tem muitos pais, enfim, tradicionalmente, né, você pensa o seguinte: não, engenharia, construir negócio, isso é importante, é útil. Direito, medicina, e aí pronto, né? As tradicionais de cada área e tal. Obviamente, a gente sabe que isso está totalmente ultrapassado, e tem profissões que nem existem ainda e que vão ser predominantes, vão ser muito legais no futuro, vão ser muito dinâmicas, né? E talvez muitos dos nossos alunos estejam em profissões no futuro que a gente nem conhece hoje, certo? Mas a questão é criatividade, artista, quando eu associo uma coisa com a outra, aí os pais pensam assim: nossa, esse negócio de aprendizagem criativa vai trabalhar com arte, eu não quero que meu filho seja artista, não. Vocês estão bobeando, aí vocês estão deixando de lado o mais importante e tudo mais. Aí o que o Mitchell Resnick fala, o autor desse livro aqui, né? Aprendizagem criativa para a vida toda. Jardim de infância para a vida toda. Ele fala o seguinte: olha, eu troco um pouquinho a expressão para os pais não assustarem. Eu falo assim que a gente não vai trabalhar com arte, a gente vai trabalhar com pensamento artístico. E aí ele falou que o pessoal relaxa um pouco mais e tudo bem. Por quê? Ele explica. Não, é um pensamento artístico para ajudar no aprendizado, na absorção das outras coisas, mais importantes, entre aspas, né? E realmente, português, matemática, aquilo que vai formar para qualquer profissão que for ser seguida, né? Agora, pensamento artístico.
Vou escrever aqui para vocês uma expressãozinha. Ó, art thinking é a forma de pensar do artista, o pensamento artístico. É o que o Mitchell Rising está falando. E eu só trouxe esse recorte para vocês porque é muito interessante ver que realmente eu tenho falado muito isso, tá? No mundo corporativo, para jovens, para estudantes. Estava inclusive agora numa feira, comentei com vocês, né, de ciências, competição nacional. Falei para eles dessa importância do art thinking, ou seja, pensar como artista, porque cada vez mais com as máquinas, e isso tem a ver com as profissões do futuro também, né? Tudo que é passível de ser automatizado vai ser automatizado, certo? E o que sobra para a gente, para o ser humano? Sobra o que é ser humano, que é principalmente o quê? Empatia. A máquina nunca vai ter empatia como a gente. Ética. A máquina nunca vai ter ética como a gente. E uma terceira questão aqui, que por mais que tenha uns muito entusiasmados aí com inteligência artificial, na verdade eu tenho sérias críticas a essa visão de que vai ser eterno essa exponencial aí de avanço, né? Terceiro elemento que é humano, tá? Humano, essencialmente humano. Criatividade, tá? Então, isso tudo faz parte de um pensamento artístico, tá? Então, assim, vocês podem não contar, entre aspas, para os pais, né? Não dizer que isso aqui tem a ver com arte, para não assustar. Pode dizer que tem a ver com pensamento artístico, mas sim, tem muito a ver com arte, com pensar como artista, porque vocês vão ver, vocês vão provocar agora em vocês e depois nos alunos, nos estudantes, o quê? Provocar a sensibilidade deles, a transformação de algo que foi pensado, sonhado. Lembra da espiral? Foi imaginado, comentei na aula passada, né, no encontro passado. Algo que foi imaginado para se tornar real, para chegar no mundo real, isso não é só uma questão de resolver um problema. E aí a gente pensa no design thinking, né? Não é só resolver o problema. O aluno, vocês, quando estão pensando com as mãos, lembra do que eu falei no ponto passado? Quando estão pensando com as mãos, vocês trazem muito de vocês. O aluno traz muito dele, da essência dele, do sentimento dele, em resposta, obviamente, ao problema. Mas isso que vem dele, que não é só uma resposta objetiva, mas que é subjetivo, isso é o pensamento artístico, é o art thinking, tá? Então, realmente, tem muito de arte na aprendizagem criativa, mas, como a gente tem sérios preconceitos e uma visão, às vezes, errada da arte, né? Podem dizer só que é o pensamento artístico. E mais do que isso, podem focar na questão da criatividade, tá? E aí o Mitchell Rising faz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, tem uma criatividade com C maiúsculo, olha aqui, ele brinca, né? Então, aqui, uma criatividade com C maiúsculo, tá dando para ver aí ou não? Com C maiúsculo, e uma criatividade com C minúsculo. Ele brinca com isso, obviamente, em que sentido? Falando de arte aqui, né? Criatividade com C maiúsculo. Aquela ideia glamourizada, romantizada, da criatividade artística, ou da inovação mesmo, né? Muito relevante na história da humanidade, ou muito impactante. Se eu falo de inovação, por exemplo, que é a aplicação prática de uma ideia que eu tive, né? No sentido dos negócios, inclusive, e tal. Nossa, Steve Jobs, esse foi inovador mesmo, porque o cara inventou, né? Esse negócio de celular com tela, touch, não sei o quê, ninguém estava pensando nisso, né? Aliás, só que bacana, ninguém estava pensando nisso. Às vezes a gente pensa muito só no problema, aquela questão que vocês já ouviram falar do design thinking e tal, né? Não, o negócio não tem nada de subjetivo, não, de arte, eu tenho que pensar no problema, só no problema, no problema. Peraí, indo um pouco para o mundo empresarial, né? O Steve Jobs, eu tenho que só ouvir o cliente, papapá. Ele não... Quem estava pedindo um celular com touch? Ele fez uma pesquisa de mercado, falou, tem muita gente pedindo isso aí, eu vou fazer isso. Não. Ele trouxe algo que o pessoal, os possíveis clientes, né, nem sabiam o que queriam. Né? Tá. Por quê? Porque ele trouxe a questão do subjetivo, da arte, ele trouxe isso para os negócios. Mas voltando.
Nossa, o Steve Jobs foi um cara, inclusive, olha, eu estava nessa feira de ciências lá, aí um dos alunos lá, vem cá visitar o nosso stand e tal. Falei, eu fui lá, né? Eles estavam indo bastante no stand do Sebrae ali. Aí cheguei lá, a colega falou assim: Nossa, professor, você parece o Steve Jobs. Acho que é a careca aqui, o óculos redondo, né? Óculos redondo. Aí eu falei, legal tal. Então, o Steve Jobs foi o cara que inovou de verdade, hein? Caramba, esse sim é inovação. Mas não. Se eu trago algo que é novo lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Eu vi um negócio lá, eu achei um negócio bacana lá num negocinho que eu vi lá, num empreendimento, e aí eu vou usar isso aqui, por exemplo, em Brasília, num outro ramo. Eu estou inovando. Ah, mas não era absolutamente novo, não era inédito. Não era, mas no meu contexto, na minha aplicação, era novo. Então é inovação. E a criatividade? No mesmo paralelo. Mitchell Resnick fala assim, o C grandão, a criatividade com C maiúsculo, muitas vezes a gente acha que essa que interessa, né? Nossa, por exemplo, ele dá um exemplo aqui do clipe, né? O clipe, que a gente prende papel, né? Aí ele fala assim, poxa, quem inventou o clipe? Esse cara é criativo. Você imagina, você pegar um arame, né? Quem que vai pensar isso? Aí a forma com que você dobra o arame proporciona perfeitamente que você consiga levantar a parte interna para dar um pouquinho de pressão e prender o papel. E o arame volta. Nossa, esse cara que inventou o clipe foi fantástico. Isso sim é criatividade. C maiúsculo. Agora, criatividade com C minúsculo. Ah, sei lá, você vai tipo assim, o professor Israel lá, negócio de criatividade criativa, a gente tem que fazer um trabalho aqui. Aí eu falei, nossa, como é que eu prendo esse negócio aqui? Ah, vou usar um clipe de papel, né? Aí coloquei lá. Isso aí não foi nada, né? Eu só usei de uma forma diferente o clipe. Aí ele fala assim, não, o Mitchell Resnick, eu estou mais interessado nessa criatividade com C minúsculo. Porque essa criatividade com C minúsculo é a criatividade que está aqui interessando para a gente, para os nossos alunos. Não é vocês falar, nossa, para realmente usar, pensar, né, nessa abordagem da aprendizagem criativa e usar ela. Lembra que eu falei no encontro passado, né? Usar para tudo, não é para você usar assim, agora vamos ter aula de aprendizagem criativa. Não. Como eu falei do pensamento do artista, da aprendizagem criativa de forma transversal. Vocês usarem ela para levar a matemática. Vocês usarem ela para levar o português. Vocês usarem ela para levar a geografia. É isso que interessa, tá? Mas aí você fala assim, quando eu for usar, eu vou ter que pensar em coisas assim que nunca eu vi em nenhum lugar, que foram, que eu, assim, eu vou ter que ser um artista mesmo, com A maiúsculo, um criativo com C maiúsculo, e inventar um negócio nunca visto, inédito, para que meus alunos possam se engajar e tal. Não, não. O C com criatividade, é a criatividade com C minúsculo, que o Mitchell Resnick falou que é o mais importante, que é o quê? É eu pegar o que está à minha volta, e vocês vão ver que tem muito a ver também trabalhar na pesquisa criativa com materiais que estão à disposição. Muitas vezes, quais são os mais fáceis? Os materiais recicláveis, né? Então, assim, começar a guardar aí rolinho de papel, toalha, latinha, garrafa. E isso, inclusive, torna a aprendizagem criativa, né, viável em qualquer contexto. Então, eu não preciso ter lá um kit maravilhoso de Lego Education, de Lego Mindstorms para trabalhar robótica. Lá no MIT, eles trabalham com isso também. Mas não só. Eles trabalham o quê? E promovem a aprendizagem criativa com qualquer material que está à sua volta. E é isso que é o C minúsculo, a criatividade com C minúsculo. É o que está à sua volta, um papel, um rolo de papel, uma garrafa, um clipezinho, cola, tesoura, o que tiver, você vai usar isso para criar, para trazer uma ideia para a realidade, na lógica de projeto, lembram? Interessando os alunos, despertando neles o quê? O P de paixão, lembram? Projetos, paixão, para eles trabalharem em grupo, P de pares, lembram? E para eles pensarem brincando. E pensarem no quê? Pensarem numa resposta, a de repente uma provocação que você fez, que pode ser
direta ou indireta, e para que nesse processo eles façam o quê? Virem artistas? Não, para que nesse processo vão estar sendo artistas, obviamente, vocês entenderam aqui, né? Mas para que nesse processo eles aprendam de novo português, matemática, mas de uma forma lúdica. Recordando para vocês, o inventor do jardim de infância, que dá nome, que dá título aqui ao livro do Mitchell Resnick, ele trouxe, a ideia dele foi justamente trazer o lúdico, o jardim de infância, para que o aprendizado fosse legal, fosse divertido, certo? Então, pessoal, criatividade não é o bicho de sete cabeças que muitas vezes a gente aprende a pensar que é, tá? Aliás, quando se fala mesmo em arte e tudo mais, a questão é, todos nós, como quando crianças, tínhamos um potencial, e por favor, não deixem as crianças de vocês perderem, os jovens de vocês perderem isso, né? Como a gente perdeu, tínhamos o potencial criativo, artístico, imaginativo, tudo que a aprendizagem criativa precisa para funcionar. A gente tinha esse potencial tremendo, latente, grandão. O que acontece? Começa a passar o tempo, a ideia do Froebel, que criou o jardim de infância, começa a não ser muito aplicada. Como eu falei para vocês, ao invés de o jardim de infância ir para a vida toda, é, na verdade, o resto da escola que começa a contaminar, entre aspas, o jardim de infância. É o inverso. E aí, desde o jardim de infância, eu estou já pensando em alfabetização precoce, eu estou correndo com os alunos, papapá. E aí, com o tempo, aquilo que era natural para a gente, foram tirando. Ah, menina, para de fazer agora, tá bom, né? Já fez desenhinho, já quis fazer colagem, não sei o quê. Isso aí é a parte que da educação artística, da aula de educação artística. O que interessa mesmo é o quê? É aprender a escrever. Tá, mas quem diz que eu não posso misturar uma coisa com a outra? Quem diz que eu não posso trazer isso para o aprendizado da escrita, etc e tal, para o aluno ficar mais interessado? Esse é o ponto, tá, pessoal? Esse é o ponto que vocês têm que agora que resgatar comigo aqui, tá? Assim como eu resgatei também há algum tempo, para que vocês depois levem isso, preservando isso nos alunos de vocês e fazendo com que eles levem o quê? Para a vida toda, tá? Reforçando o que eu falei, ou relembrando o que eu falei para vocês no encontro passado. É verdade isso, tá? É verdade esse bilhete, levar para a vida toda mesmo. Eu tô lá no mundo corporativo e tô lá brincando, entre aspas, de Lego com o pessoal lá. E isso tem sérios e muito, muito interessantes resultados, tá? Então, acreditem no potencial realmente da aprendizagem criativa que vocês vão ver que vai dar certo. Mas vamos lá. Duas coisas importantes de paixão aqui. Ela terminou falando, Amanda, né, de a gente ter a paixão que eles têm. Mas vamos lá. Isso é excelente. Agora, vamos separar um pouquinho para a gente entender o seguinte. Obviamente, se vocês... E vocês vão ver isso, inclusive, a gente vai ver mais para frente, 4 Cs, tá? Fundamentais ali para o educador, tá? Na aprendizagem criativa. Mas já adianto que é o seguinte, esse aí é interessante, você realmente mostrar para ele que aquilo que ele está gostando é legal, é interessante, e aí isso só é possível fazer quando você também gosta. Aí fica verdadeiro, né? Mas, obviamente, isso não é possível fazer sempre. Então, vocês vão ter também o P de paixão de vocês. Ou seja, tenham a paixão de vocês. Adaptem as coisas para a paixão de vocês. Isso é legítimo e é muito frutífero, tá? Isso qualquer atividade da vida. De novo, trazendo para a questão também empresarial, enfim, você sabe que a melhor fórmula, o melhor casamento entre um funcionário e uma empresa é o quê? É o funcionário feliz, achando que o que ele faz sentido para ele, e ao mesmo tempo, dessa forma, ele atendendo o que a empresa precisa. Não adianta ser egoísta, falar assim, a empresa fala, eu só quero que ele faça o que eu quero. Ou eu só quero fazer o que eu quero. Não quero saber o que a empresa quer. Não funciona. Mesma coisa aqui. Eu odeio isso que eu estou fazendo, mas eles têm que gostar. Já viu aquele pai que fala assim, nossa, eu não sei que meu filho não come alface. Meu Deus, olha, não come salada nenhuma. Impressionante. Aí você pergunta assim, você come? Ah, não. Tipo assim, como é que você quer que seu filho come, então? Né? Então, é óbvio que a gente tem que casar uma coisa com outra, mas tenham a paixão de vocês e levem isso ou seja, conexões com o que vocês gostam de fazer, conexões com
alguma atividade que vocês têm fora do trabalho. Isso vai ser um motor muito bacana e vai trazer muitas ideias para vocês aplicarem na aprendizagem criativa. Agora, paixão deles. De novo, é muito legal unir, mas também porque eu separei um pouco aqui. Porque aqui é muito importante uma empatia de vocês, tá? Para observarem o que atrai a turma de vocês. E eu falo isso porque eu tive até na turma anterior exemplos legais assim. Poxa, Israel, aqui a gente está numa comunidade com carências socioeconômicas e tal. E eu comecei a perceber que uma coisa ali muito presente no interesse, na realidade dos meus alunos, era isso. E aí eu usei isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse interesse, essa paixão, não vai ser sempre o mesmo. Vai variar de aluno para aluno, vai variar de turma para turma. Então tentem, obviamente, não dá para contemplar todos ao mesmo tempo, mas tentem ter empatia para puxar isso e usando isso vocês pensarem nas atividades, tá? P de paixão. Então, dá para unir, mas tenham sempre também essa visão de que às vezes vocês podem separar para ter empatia pela turma, tá? Outra coisa que foi falada aqui é da questão da intencionalidade. A Amanda falou assim, para eles entenderem o que a gente quer com isso, entre outras palavras, né? Ela falou, nem sempre, tá? Vocês vão deixar transparente a intencionalidade. Por quê? Porque senão fica aquela coisa assim, olha, pessoal, a gente vai montar esse robô aqui, de sucata. Com isso, eu quero que vocês aprendam que se faz conta assim assado. Ou que né, a gente vai aprender, sei lá, o sujeito e predicado aqui do português por meio da... Não. Às vezes dá para você deixar mais explícita a intencionalidade que você teve, ou seja, como é que você quer usar a abordagem da aprendizagem criativa para trazer um conteúdo. Às vezes dá para deixar mais explícito, às vezes não. Às vezes é você que sabe onde você quer levar eles por meio daquela atividade, mas você não vai entregar isso, porque senão perde o fluxo, entendeu? Então, assim, eu sei que você não falou isso, Amanda, mas só para aproveitando o gancho, a intencionalidade ela tem que estar sempre presente. Você tem que ter uma intenção, não é só para brincar, como eu falei, né? Vamos lá, vamos fazer aqui, só para a gente distrair um pouco das outras. Não. É a abordagem, é o canal por meio do qual você vai trazer os conteúdos. Agora, essa intencionalidade, ela pode ser explicitada ou não, geralmente não vai ser. Beleza? Vocês entenderam? Obrigado muito por vocês aí terem trazido esses pontos, que eu acho que já deu para eu aprofundar um pouquinho mais com vocês o P de paixão. A criatividade não necessariamente é aquela coisa que a gente romantiza, que é a musa, né? Você está lá parado, né? Parado. Aí você fala, vem a musa, vem a inspiração, vem a ideia, e aí ela uma hora vem. Ou você está só o ócio criativo, né? Você fala assim, é importante mesmo. O ócio criativo, no sentido de você não estar com uma obrigação, tal. Mas aí que tá. Então a gente entende o ócio criativo de forma errada. Entende o ócio criativo como você ficar deitado, né, esperando vir a ideia. E não é isso. Lembra do pensar com as mãos e tudo mais? O ócio criativo é você ter atividades que se enquadram no ócio, entre aspas, porque não são o trabalho, tal, mas que podem te trazer insights. Só para vocês terem uma ideia, o Saramago, vocês lembram aqui do escritor? Eu já ouvi falar, né? O Prêmio Nobel português e tal, não sei se alguém já leu algum livro, Saramago, famoso, né? Mas, enfim, por que o escritor famoso? Ele falava o quê? Ele falava que a inspiração dele não vinha ele parado ali, contemplando, sei lá o quê. Ele falou que vinha ele sentando a bunda, desculpa a expressão, mas sentando a bunda na cadeira, pegando a caneta, o lápis ou o teclado e começando a escrever. Eu falava, como assim? Eu não tinha tido a ideia do que ele escrevia ainda? Pois é. Mas era escrevendo qualquer coisa e começando a pegar e iniciar que vinha a ideia dele, entendeu? Então, eu falei que o projeto vai tornar você mais produtivo e até mais criativo, porque você estabelecendo uma lógica de ação, uma sequência de ação, isso se aplica até mesmo para o processo de indução da criatividade. Então, perfeito, vocês uniram já o P de vocês com o P de paixão, muito bom. O trabalho, quando eu falei pares e tal, a gente deu muito exemplo de trabalho em grupo, né? Só abrindo para vocês aqui superficialmente,
Mas olha que bacana que eles aprofundaram aqui. O trabalho em pares, sob essa ótica do trabalho em grupos, né, ele é importante o quê? Para gerar mais produtividade, né? No sentido de mais cabeças pensando, funcionar melhor, o resultado ser melhor, mais ideias, beleza. Então, trabalho em pares, trabalho em grupo. Mas é só isso? Não. O que vocês colocaram aí? Não é só no sentido de você trabalhar melhor, é no sentido de você se relacionar com o outro. É a alteridade. E aí, o Antônio trouxe uma coisa muito importante, que é, hoje, a gente está caminhando, e aí vocês vão ver que na aula 7 a gente vai falar sobre sociedade criativa, né? A gente está caminhando hoje, falando de sociedade, né? Indo mais macro aqui, numa visão mais macro. A gente está caminhando hoje para um mundo em que a gente sabe lidar cada vez melhor com o outro, cada vez pior com o outro. Que exemplo triste que o Antônio trouxe agora aqui, que é o assunto, infelizmente, da hora aí, né, do momento em termos de educação, em termos das nossas escolas. É violência, e violência muitas vezes gerada por um problema na convivência com o outro. Obviamente não justifica, obviamente são transtornos, às vezes, com certeza, muito mais profundos, mas muitas vezes engatilhados, ou seja, despertados, esses problemas mais profundos, por problemas de relacionamento. Ou seja, de não saber lidar com o outro, de bullying, de etc, etc e tal. Então, gente, pares, não é só uma questão de trabalhar em grupo, porque trabalhar em grupo é bom, porque trabalhar em grupo te dá mais ideias, porque trabalhar em grupo te torna mais produtivo. Pares é essencial porque a sociedade é feita de pessoas, e se a gente não souber conviver com pessoas, a gente não faz nada, né? Aliás, não é sempre que o trabalho em grupo vai ser mais produtivo, às vezes, não é sempre, e não é sempre que, de repente, você vai ter ideias ali que, poxa, um do grupo não tinha pensado sozinho. Às vezes não. Mas, mesmo que isso não aconteça em termos de resultado, é importantíssimo para essa outra questão que o Antônio trouxe, que é a questão da convivência, da alteridade. O primeiro grupo da paixão trouxe, obviamente, né, a importância de nós também termos a paixão, certo? Eu até coloquei ali a possibilidade de integração das duas paixões, quando é para separar, a empatia pela paixão do estudante e tudo mais. O grupo do Projetos fez o quê? Poxa, a nossa própria atuação aqui como educadores depende também de projetos. A gente tem essa lógica, não é só obviamente para eles, né? Na atividade, começo, meio e fim. O meu trabalho é feito por meio de projetos. Tá claro para todo mundo que também é para a gente. Pares. O Antônio bem colocou o grupo, né? Do Antônio. O Antônio trouxe para a gente, olha, tudo que a gente falou ali, trabalho em grupo, viver com o outro, papapá, conviver com o outro, não é só para eles. É para a gente também, entre os educadores e tudo mais. E aí, na paixão, costuma ser mais difícil, que bom que você trouxe essa referência, inclusive, do filme aí, mas costuma ser mais difícil o grupo e as pessoas que trabalham nesse tema trazerem para si como adultos, como educadores. Porque aí fala assim, poxa, é bom, né? Então, realmente, a gente reconhece que é legal levar esse lúdico, essa brincadeira para os estudantes, educandos, legal, legal. Agora, não se vê nesse processo. Porque, pô, afinal, brincadeira é para quem? É para criança, é para jovem, no máximo, né? Eu não, eu já estou na vida real. Não é assim? Só que, pessoal, lembrem, olha aqui de novo o título do livro. Jardim de Infância para a Vida Toda. Pensar brincando para a vida toda. Brincar na vida toda. E você fala, poxa, vou ter então que, como sacrifício para ser um bom aplicador da aprendizagem criativa, vou ter que mergulhar nessa água da brincadeira só para que eu seja legítimo para eles, só para que eu consiga, de fato, engajá-los. Senão vai ficar meio artificial, tal. Não é só um sacrifício que você vai fazer para usar a aprendizagem criativa. Pelo contrário, eu garanto para vocês que vai ser útil para vocês de verdade.
se vocês levarem isso para o que vocês fazem, para tudo que vocês fazem. Não conheço esse filme, não, vou até ver. Não sei qual é a abordagem detalhadamente assim, mas, de novo, conto para vocês. E eu compartilho com vocês. É verdade, sim, tá? Que a brincadeira traz muitos resultados se vocês agora, levarem ela para tudo que vocês fizerem. Aliás, como eu falei, né, eu aplico muito Lego Serious Play, olha a expressãozinha, Serious Play, jogo sério, brincadeira séria. Tá cheio de metodologia no mundo corporativo de Serious Play, baseadas em Serious Plays, ou seja, jogos sérios, brincadeiras sérias. Cada vez mais se percebe que, de fato, não deveria ter cortado, a gente não deveria ter cortado esse momento, né? Aqui para de brincar, aqui só trabalha, só... Na verdade, a brincadeira, quando ela é compreendida nesse contexto, ela serve para a vida toda, né? Ela serve para aplicar a lógica do jardim de infância na vida toda. E essa, pessoal, é a essência da aprendizagem criativa. Então, que bacana que a Neomena trouxe isso. Eu estava esperando que esse grupo ia ser o único grupo que não ia trazer para si o P, né? Ia deixar só na mão dos estudantes ali. Que bom que a Neomena trouxe e tragam para vocês também, tá, pessoal?